os tem momentos mais tristes de South Park, com personagens queridas a enfrentarem desafios de cortar o coração. Desde despedidas de fazer chorar até traições de partir o coração, esta viagem pelo lado pungente do mundo animado vai deixá-lo a pegar em lenços de papel e a contemplar as complexidades da vida. O avô de Stan gastou milhares de dólares num presente magnífico para o seu neto num local distante. A decisão de Stan de vender o bem-amado a uma loja de penhores revelou uma verdade desoladora. O objeto era quase nada. A peça de ouro de 14 quilates, diamantes e turquesa foi vendida por $15. Este incidente inocente revelou às crianças inocentes um labirinto de mentiras e enganos. Elas descobriram uma vasta rede multinacional que fabricava, vendia e reciclava joias falsas. Esses vigaristas cruéis usavam canais de compras para enganar os idosos. O avô de Stan tinha Alzheimer, uma doença horrível que o deixava confuso. Oblivion estava a roubar silenciosamente memórias outrora queridas. Apesar da magnitude da burla e das probabilidades que corriam contra eles, os miúdos amavam e cuidavam do avô. Stan, num ato de bondade comovente, decidiu tornar as bugigangas úteis para o seu avô doente, fê-lo para reavivar brevemente a alegria e o reconhecimento do velhote. A história de Stan e do seu avô é um lembrete melancólico de que o amor e a exploração coexistem num delicado balé de emoções. Esta viagem ensinou às crianças que o amor e o cuidado são o que torna as coisas valiosas. Numa pequena cidade, Butters, um doce miúdo loiro, torna-se o alvo involuntário das cruéis partidas de Cartman. Mal sabia Cartman que uma das suas partidas iria correr terrivelmente mal, deixando os pais de Butters devastados com as consequências. A debater-se com a sua própria identidade, Butters confidencia aos pais os seus sentimentos, revelando que é gay. Sem que ele saiba, eles reagem de uma forma que aumenta a sua confusão, decidindo mandá-lo para um rigoroso campo católico anti-gay, na esperança de que isso o cure da sua suposta confusão. Dentro das paredes do campo desenrolam-se acontecimentos sombrios e dolorosos. As crianças inocentes, que apenas procuram respostas, são sujeitas a uma dura doutrinação. O pessoal do acampamento obriga-os a ler versículos da Bíblia, convencidos de que a homossexualidade é obra do demônio. É difícil testemunhar a situação destas jovens almas, por muito bem-humoradas que sejam as crenças distorcidas do campo. No meio do caos e da confusão, Butters agarra-se ao amor pela manteiga, encontrando algum consolo no seu sabor familiar. No entanto, a sua confusão atinge um ponto de ruptura e ele pensa em magoar-se a si próprio quando o peso da situação se torna esmagador. Felizmente, Butters encontra a força para enfrentar as suas próprias incertezas e tomar as rédeas da sua vida. Mesmo a tempo, ele consegue escapar daquele ambiente opressivo, e um vislumbre de esperança brilha através da escuridão que antes o envolvia. Apesar da tristeza e da dor que persiste, a jornada de Butters rumo à autoaceitação oferece um poderoso testemunho da resiliência do espírito humano. Os McCormicks viviam na casa mais pobre da cidade. Na 15ª temporada, a vida pobre de Kenny, com problemas familiares e violência, foi revelada. Uma rusga policial agravou a sua miséria. Após este tumulto, os serviços de proteção de menores separaram Kenny dos seus adorados irmãos. Kenny tornou-se Mysterion, um símbolo de esperança e coragem para proteger a sua irmã do mundo brutal. A forte proteção de Kenny à sua irmã mais nova brilhou na escuridão, quando os irmãos deixaram a sua casa, outrora manchada. Kenny lutou contra a pobreza trabalhando arduamente num emprego pouco apreciado durante a gentrificação. Poupou cada cêntimo para dar à irmã um presente precioso e proteger a sua inocência no meio do caos. Stan, um homem falido, treina a contragosto uma equipa de hóquei do jardim de infância numa paródia absurda de Mighty Ducks. Ele não se apercebe de que esta atividade aparentemente inofensiva vai acabar mal. Stan, desprevenido, experimenta uma montanha-russa de emoções à medida que o incidente se desenvolve. A hilaridade e a triste percepção das suas dificuldades e fardos relacionados com a doença misturam-se. A triste subtrama cria uma tapeçaria sombria e pesada, tornando difícil para Nelson, o protagonista, encontrar consolo ou diversão. A tão esperada equipa adversária não aparece no final da história, deixando o futuro incerto e por resolver. Stan esforça-se por realizar o último desejo de Phil Nelson sem um confronto. Eles correm um risco sem precedentes. Apesar da sua coragem, a equipa inimiga revela-se demasiado forte e toda a esperança parece perdida.
Stan e a sua equipa enfrentam uma batalha impossível, lançando uma sombra melancólica sobre os seus objetivos e aspirações. Numa reviravolta do destino, Wendy decide terminar abruptamente a sua relação com Stan, deixando-o num estado de profunda tristeza. Sem o conhecimento de Stan, ela retira toda a comunicação, deixando-o a sentir-se perdido e isolado. Quando o seu amigo comum Kyle se cansa de ser o intermediário, Stan dá um salto de fé e volta-se para o seu velho amigo Jimmy em busca de conforto, procurando erradamente consolo em memórias familiares. Ao observar a melancolia de Stan, o seu círculo de amigos fica preocupado com o seu bem-estar. Decidem levá-lo ao Raisins, na esperança de desviar a sua atenção para outras raparigas. Mas Stan mantém-se alheado e distante. Entretanto, uma mudança inesperada ocorre quando Butters fica fascinado por uma encantadora rapariga ruiva. Interpretando erroneamente os gestos amigáveis dela como o início de uma ligação romântica, ele apaixona-se profundamente, apenas para experimentar o mesmo desgosto que tinha acontecido com Stan antes. Nesta teia de mágoa e saudade, cada um deles descobre as dolorosas profundezas das suas emoções, e a viagem do amor não correspondido começa a desenrolar-se. No seu 10th degree aniversário, uma tempestade de mudanças inesperadas deixou-o deprimido. A sua canção favorita, outrora alegre, soava agora discordante e distante, sinalizando uma espiral descendente. O mundo animado de South Park retrata a inevitabilidade do envelhecimento como uma viagem cheia de surpresas e surpresas. À medida que o seu mundo encolhe, Stan torna-se um cínico, incapaz de desfrutar de qualquer coisa. A tristeza de Stan desgasta as suas ligações, deixando-as destroçadas. O amor torna-se um desejo não correspondido e uma dor no seu coração. Stan teme as mudanças, mas a vida não se importa. Cada reflexo das suas alegrias anteriores está agora coberto pelo manto gélido do tempo, gerando uma avalanche de emoções como uma força incontrolável. Stan luta com a incerteza inquietante das suas emoções durante estas transições turbulentas, pintando o seu mundo com uma cor melancólica e sombria que toca as pessoas que observam os seus problemas. O inspetor Butters descobre que o seu pai enganou a sua mãe sobre um presente de aniversário numa pequena cidade. Ele fica chocado com as fotos incriminatórias. Depois de saber a verdade, Linda, a sua mãe, fica desesperada e torna-se fanática por limpezas para apagar a angústia. No entanto, a tristeza transforma-se numa fúria furiosa que nem mesmo Steven, tentando proteger Butters, consegue controlar. A viagem selvagem e resoluta de Linda a Starks Pond é como um filme de terror psicológico. Butters conforta-se com a sua inocência até os pais confessarem perante a cidade. A sua ingenuidade é perfurada pela descoberta e ele compreende a situação deles. Butters acaba por encontrar a paz, mas as memórias assombrosas daquela caminhada fatal até Starks Pond e a tristeza que rodeou a sua família permanecem, deixando todos os que viram a tragédia com um arrependimento agridoce. Teve um momento de compaixão que tornou os seus conflitos insignificantes. À medida que a vida de Kenny se ia esvaindo, ele agarrava-se desesperadamente à esperança de voltar a estar ao lado dos amigos, mas o destino tinha outros planos. A sua recuperação foi demasiado pequena e tardia, deixando os seus amigos e toda a cidade num estado de melancolia, abraços com a perda de um companheiro querido. Neste episódio comovente, a história tem subtramas divertidas e incompreensíveis. Enquanto se ri, a melancolia de Stan é mostrada. À medida que o romance avança, esta enorme tristeza transforma-se em entorpecimento e reserva escondidos pela fúria e pelo isolamento. Uma alma afogada em desespero por circunstâncias terríveis, debate-se com novos sentimentos, confusa e perdida. O mundo está cinzento pelo curso lento e conformista da aceitação. O vazio interior suplica por algo que alivie a dor. Infelizmente, a bebida e a ira tornam-se as suas muletas para acalmar a sua agonia interior. As suas provações, perdas e lições acabam por ser insignificantes. A sua vida sente-se controlada por forças exteriores. Anda à deriva sem rumo e acaba por aceitar as circunstâncias desoladoras que o destroem. A triste história de Stan mostra a realidade crua de uma alma que luta para sobreviver num mundo que o leva ao limite. O público sente a sua dor e anseia por otimismo no meio de uma tremenda tristeza, arrastado para o seu turbilhão emocional. Obrigado por assistir. Por favor, subscreva o nosso canal para mais.